Ministro, já falando projetando em desafios para frente, eu ia fazer uma pergunta sobre o marco temporal, que o senhor já trouxe aqui um pouco do contexto em que está o seu trabalho como relator dessa ação. Queria olhar para 2026, diante do que vimos na eleição agora municipal, principalmente aqui em São Paulo. Todo o contexto envolvendo a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, a possibilidade de alguns governadores que fazem oposição ao presidente Lula se colocarem como candidatos. O senhor projeta uma eleição geral de 2026, eleições gerais de 2026, tão difíceis e tensas quanto as que foram como as que foram as de 2022, ou não? O fato do atual governo ter uma melhor relação com o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, fará com que o próximo processo eleitoral, seja quem for o candidato que represente o governo, o próprio presidente Lula ou alguém indicado por ele, fará com que seja um processo eleitoral mais tranquilo do que foi 2026? Eu tenho absoluta confiança, Yuri, que vai ser um processo muito mais tranquilo. Nós vivemos uma situação muito excepcional em 2022. Eu até faço um comentário, então, um tanto jocoso, do assédio, mas também com o devido repúdio, do assédio que o TSE sofreu por parte do governo, então, incumbente, e do próprio ministro Paulo Sérgio da Defesa. A toda hora escrevia uma carta inventando pretextos sobre a urna eletrônica. Ele estava falando de algo que ele não sabia, ele não conhecia nada daquilo. Passou um vexame, envolveu as Forças Armadas num imenso vexame, criando constrangimento, coagindo o TSE. Nunca houve isso na história. Eu fui 2 vezes presidente do TSE. Sempre tivemos uma relação de cooperação com as Forças Armadas. As Forças Armadas, inclusive, estão na origem das urnas eletrônicas, ITA e IME. Portanto, eles não precisavam ter passado esse vexame histórico que passaram, constrangeram o TSE. Certamente por orientação ou respaldo do governo naquele momento. Certamente isso não vai ocorrer. Nenhum candidato hoje colocado, os nomes que são aí mencionados, faria isso, nem da parte do governo Lula, nem da parte dos atuais governadores. Nós temos diálogos muito profícuos com Tarcísio, com Caiado, conversamos com candidatos da situação e da oposição, potenciais candidatos, com muita facilidade. Veja como correram as eleições agora, as eleições municipais. Alguém falou de urna eletrônica? Veja, nós tivemos uma disputa seríssima em São Paulo. Alguém colocou em dúvida a seriedade das urnas eletrônicas? E veja, às 9 horas da noite a gente já estava dando entrevista com todos os votos contabilizados, já anunciando o segundo turno. Este é um padrão de civilização no Brasil e eu espero que seja assim em 2026.